Boa noite a todos, meus irmãos. Com muita alegria, nos reunimos mais uma vez para a reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila. Pedimos a licença para alguns avisos. Informamos aos irmãos que todas as terças e sábados, às 19h45, nós realizamos a reunião pública virtual com palestrantes diversos para o estudo do Evangelho e harmonização dos nossos corações, dos nossos sentimentos, neste momento de pandemia, até que possamos, com segurança, retornar às nossas atividades presenciais. Convidamos a todos, então, para que estejam conosco ao vivo, toda terça e sábado, às 19h45. Lembramos também aos irmãos da nossa galinhada, no dia 7 de março, a partir das 11 horas, no sistema Drive-Thru, na escolinha Meimei, ao lado do Centro Espírita Irmã Sheila. Nós serviremos galinhada, feijão tropeiro e salada. Convidamos todos os nossos irmãos a participarem com muita fraternidade e com muita alegria deste evento. É o segundo almoço beneficente, então, do NEAC. Vamos, então, procurar uma forma bem confortável de nos sentar para participar dessa reunião virtual, aproveitando ao máximo os eflúvios salutares emanados do alto plano espiritual, dos nossos amigos benfeitores que se reúnem conosco neste momento e nos auxiliam na condução das atividades desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo mal, pois são vosso reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus, em nome de Irmã Sheila, em nome dos abnegados servidores desta casa que nos auxiliam e nos sustentam, pedimos a permissão para dar por iniciadas as atividades desta noite com a prece cantada à Irmã Matilde. Que assim seja. Procuremos entrar em sintonia
Meus irmãos, para a nossa preparação de reflexões à sombra da cruz, a reflexão 18, a fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mateus capítulo 21, versículos 21 e 22. É a exaltação do poder da fé, é a afirmação pelas próprias palavras do Mestre de que tudo se pode alcançar desde que se peça e, na realidade, se creia na obtenção do que se pede, pois o Rabi afirma que, crendo, recebereis. O manancial é infinito, as suas reservas são inesgotáveis. A bondade do Pai é incomensurável. Para que se obtenha, para parte desse infinito bem, basta pedir e crer. Para pedir, não basta estender as mãos. É necessário colocar-se em condições de receber pela sintonia com o bem, que se alcança pela sua prática. Para que se obtenha o que se pede, é essencial que se elimine a dúvida pela fé nas palavras do Mestre, crendo que, ao pedir, já se está recebendo. Valoriza e guarda para ti. É certo que o homem de fé sempre triunfa de pé. O saber alimenta a locução. A fé faz vibrar a oração. Quem tem fé sempre alcança, e bem-sucedido descansa. Passamos a palavra ao nosso irmão Fernando Pinheiro. Com muita alegria, agradecemos a sua disponibilidade de estar aqui conosco nesta noite e pedimos a Jesus que o envolva em muita luz, em muitas bênçãos, para que seja inspirado no desenvolvimento do tema da noite e que a nós outros estejamos sempre confiantes e sintonizados para que possamos aproveitar ao máximo das lições desta noite. Que assim seja. Boa noite, meus queridos amigos, queridos companheiros do Sheila, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para podermos estudar a doutrina espírita e estudar o Evangelho de Jesus. O tema da noite de hoje escolhido, ele com toda certeza já foi tema de milhares de palestras, que é o tema a fé. Mas por que nós resolvemos voltar a falar nesse tema, nessa palavrinha monossílbica tão forte? Porque hoje nós queremos dar um enfoque, e isso nós estamos falando diretamente para cada um de nós que está escutando, porque, na realidade, todas as vezes que nós nos reunimos, tudo aquilo que nós aqui estamos tentando trazer como ensinamento, como manifestações da própria fé, ela fala primeiro para nós, para cada um de nós. Portanto, cada um de nós que escuta não está escutando para amanhã transmitir para o outro e exigir do outro, mas exigir de si. Quando nós escutamos a própria leitura, em que a gente tem o conceito da fé como a que Jesus tanto pregou junto de nós, certo? Que todos nós que cremos podemos alcançar, todos nós que buscamos com fé alcançaremos. Isso não se tem dúvida. Isso hoje tem sido explorado no seu campo linguístico por diversas e diversas organizações, mostrando que o homem tem um potencial extraordinário e que para que ele possa alcançar, antes de mais nada, ele tem que estabelecer a plena confiança em si próprio, nas suas próprias forças, e isso já é um grande meio para que ele alcance. Um alpinista, quando estabelece que ele vai chegar ao cume de uma montanha, ele tem que ter, primeiro, a fé em todas as suas condições de preparação, mas ele tem que ter o seu firme propósito de poder suportar todas as dificuldades que o caminho lhe traz.
Nós vamos verificar também a fé no próprio Evangelho, em que Jesus nos traz, em que os evangelhos também nos trazem, e muitas vezes são trazidos como os milagres, mas todas as vezes que eu via que havia uma cura, como nós temos a cura da mulher hemorrágica, que ela, numa multidão, simplesmente ela tinha plena certeza absoluta, plena confiança de que bastava com que ela tocasse no manto de Jesus que ela iria ser curada. E naquele dia, quando ela toca Jesus, Jesus envolvido por uma multidão, Jesus para e pergunta: alguém me tocou? Porque ela tocou de forma diferente, ela tocou com fé. E essa fé é uma força extraordinária, uma energia incomparável. E assim podemos todos fazer da mesma forma com o cego de Jericó e com o paralítico, da qual nós vamos deixar justamente para Natanael ben Elias uma reflexão mais específica sobre a fé, talvez a partir do nosso desenvolvimento, da nossa vida. E por isso, então, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, ele fala da fé humana. A fé humana é justamente essa fé em que, acreditando nas nossas potencialidades, nós nos candidatamos e nos munimos de forças e munimos de todas as condições para atingir certos objetivos. Mas, hoje, a fé que nós gostaríamos de enfatizar é a fé, justamente a fé no campo religioso e, notadamente, a fé no Espiritismo e no cristianismo. Isso, portanto, salvo as pessoas que estão adentrando pelos seus primeiros contatos com a doutrina espírita e com o próprio cristianismo, ainda que seja através da doutrina espírita e possam ter conhecimento de outras religiões, para nós que já estamos aqui, nós poderíamos dizer, é um assunto que talvez não me toque, porque eu tenho total fé, completa fé. Mas nós vamos ver isso, que a fé, na realidade, ela tem que ser comprovada através das suas manifestações. Vamos então ver como que este contato faz com que nós começemos a construir a própria fé. Se me permitem um testemunho próprio, hoje, com 66 anos, eu voltei a 46 anos atrás, ou 45 anos atrás. Quando então, ao me preparar para ainda muito jovem, poderia dizer hoje muito criança, muito inexperiente, eu estava prestes a realizar o meu matrimônio, a casar. E, momentaneamente, alguns poucos dias, alguns poucos momentos antes dessa minha realização, eu fui tomado por um desequilíbrio, por uma situação bastante delicada, em que me fazia, então, ter bastante insegurança, bastante angústia, bastante sofrimento. Naquele momento, eu, com aquela idade, vivia uma vida completamente desligada dos princípios religiosos, ainda que tenha tido a cultura religiosa do próprio catolicismo, mas isso se fazia tão distante, tão longe, que a única lembrança em que eu trazia comigo era o tempo em que eu servia, por incrível que pareça, nas igrejas como coroinha, balançando o incenso, certo? E aquilo talvez, às vezes, era até motivo de desconforto para o meu próprio pai, que, quando ele me perguntava o que é que eu queria ser quando crescesse, eu dizia que eu queria ser padre. E ele queria que eu fosse ser engenheiro, que eu fosse ser médico, que eu fosse ser outra profissão. Mas isso já estava distante. Não houve, a partir dessas minhas primeiras experiências com a religião católica, houve um profundo distanciamento, talvez pelas minhas mudanças, por ir por outros cantos, por outras cidades. E naquele momento, naquela idade, o que me preocupava e que tomava toda a minha vida era a minha vida de jovem, uma vida relativamente não muito regrada por comportamentos mais tranquilos, apesar de ser um bom aluno, de estar na faculdade, de estar já cursando a universidade, já estar trabalhando, mas não trazia comigo nada que pudesse ser substancioso a nível de valores no campo da religião. E agora me encontrava diante de um problema, diante de uma angústia, diante de falta de resposta, por que tudo aquilo.
E alguém então me apontou um caminho, me apontou um centro. E eu volto então justamente nesse dia que pela primeira vez eu adentrei a um templo espírita na cidade de Brasília, onde eu morava naquela época. Era lá chamada Comunhão Espírita de Brasília, um prédio grande. Eu nunca tinha adentrado no centro espírita, minha relação com o espiritismo era nada, salvo engano, salvo algumas ocasiões, muito mais no campo do misticismo do que no campo do espiritismo. Ali entrei e, lógico, as minhas condições eram delicadas no sentido emocional, o clima era muito bom, e preparavam-se, então, para realizar uma palestra. Quando eu entro, sento no meu cantinho e não consigo segurar a minha intranquilidade emocional e desço algumas lágrimas nos meus olhos, porque sofria por dentro, por minhas razões íntimas e que eram fortes para mim. Nunca me esqueço que uma senhora, uma moça, uma pessoa ainda jovem, estou aqui nesse momento vendo-a, ela vendo o meu estado emocional, se dirige até mim, se aproxima com delicadeza e me pergunta, e começa a conversar comigo, tentando me ajudar naquele momento. Eu me acalmo um pouco, explico que fui indicado para vir a um centro espírita, tento falar em poucas palavras como estava sentindo, e ela então diz, olha, agora vai começar uma palestra. Veja a palestra, depois que terminar, você toma um passe, e aí então vamos conversar um pouco mais. Foi um ponto extraordinariamente importante, e para todos que dirigem os centros espíritas, isso foi fundamental para que, 46 anos depois, eu aqui estivesse. E naquele dia, coincidentemente, assisti uma palestra que falava sobre a fé. E eu, o que sabia da fé? Nada. Escutava, logicamente, esta é uma palavra tão usada, Deus, fé, tenho fé em Deus, tenho fé nisso, fé naquilo, tal, mas nunca agora visto sobre um outro ângulo. E comecei, então, a tomar contato com a doutrina espírita. E lá, então, me foi trazido, lá tinha umas projeções, era um salão muito amplo e que usava da utilização de projeções de slides utilizados naquela época. Quando ele vai falar sobre a fé e ele começa a construir uma figura de um conceito, me lembro bem que era o conceito de Emmanuel, em que Emmanuel trazia que poderíamos visualizar a fé como uma figura geométrica. E ele projeta naquele painel a figura do triângulo. E eu nada mais sabia do que os aspectos da trigonometria ou dos estudos do quadrado, do triângulo, do retângulo, mais nada do que isso, quando eu vi o que a fé tem a ver com o triângulo. E ele começa, então, a estabelecer nós, que ali estávamos assistindo, como se fazia para construir uma fé. Logo ele disse, fé não se receita, fé não se estará, nós não estaremos oferecendo lá naquela sala quando vocês vão tomar passe. A fé é uma conquista. Puxa, se é uma conquista, então ela poderia ser algo que eu poderia começar a lutar para conquistar. Seria fácil? Como seriam os caminhos? O que havia o triângulo naquele simbolismo? E ele então projeta a primeira palavra dentro daquele triângulo, quando ele coloca lá num ângulo a palavra conhecimento. Aí ele começa então a trazer o conceito que ele queria dizer, que era trazido por Emmanuel. E ele dizia, a primeira coisa é o conhecimento. E ele botava aquilo naquele ângulo. E dizia então que para nós podermos começar a construir uma fé robusta, forte, produtiva, de ação, primeiro necessário o conhecimento. Não descartou ele aqueles que têm a fé inata, aqueles que parece que já trazem consigo aquela segurança absoluta no ser superior e em tudo aquilo que poderá atingir. Ele queria dirigir a nós ainda, agnósticos, inexperientes, que estávamos sedentos de poder adquirir algo que pudesse nos confortar.
conhecimento. E aí ele vem, nós estamos dentro de um centro espírita, e ele fala conhecimento. O conhecimento dentro da doutrina espírita pressupõe conhecer as obras básicas da doutrina espírita. E ele começa a abrir uma chave, e lá projeta, então, primeiro, o Livro dos Espíritos. Segundo, Livro dos Médiuns. E vai colocando, então, todas as obras básicas da doutrina espírita, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e todos esses. Então, para que nós possamos construir, fortalecer essa base, inicialmente vocês têm que ter, dizia ele para nós, o interesse por conhecer a doutrina espírita. Por quê? Porque sem conhecimento, como podemos fazer qualquer juízo de valor? Como podemos conhecer algo? Ele, então, já projeta o próximo slide, e lá no outro ângulo, ele vem trazer uma palavra que era aquela que talvez eu, como jovem, estivesse sempre dentro das nossas inquietações, ou seja, o jovem sempre é muito questionador, o porquê, para quê, por que acreditar nisso? Então, ele coloca lá a palavra razão. E começa a construir, então, todo o fundamento da fé espírita, a fé em que Kardec nos traz. Isso agora, logicamente, já dentro do meu conhecimento, e ele então fala, a fé não pode ficar só no conhecimento, porque senão estabelece para todos nós o risco da fé cega. Ela tem que ser submetida à razão, ao questionamento, à pergunta, à satisfação da sua razão. E estabelece então a primeira frase que nunca me esqueço. Fé verdadeira é aquela que pode facear a razão sempre. Me lembro da frase, é melhor vocês negarem 99 verdades do que acreditarem numa única mentira, porque uma só frase, mal seguida, mal construída, poderá nos levar à destruição. Fé, conhecimento, agora submetido à razão. E lá no outro ângulo eu ficava na minha expectativa. O que é que iria fazer com que isso pudesse ser conformado naquele triângulo? E ele abre uma outra chave e começa a colocar esperança, caridade, ação, renovação, transformação, obras. Ou seja, ele diz, fé, conhecimento, submetido à razão. Se não produzir todas essas transformações, todas essas ações, é uma fé sem utilidade. E aí, então, passei a conhecer a doutrina espírita. Quando? Quando terminada, então, a exposição, quando, então, adentrei na cabine de passe, e para mim o passe era uma novidade, logicamente, naquele momento, mas quando, então, saio, essa mesma pessoa, essa mesma moça, me aguarda serenamente e traz consigo 3 livros, já que, naquela casa, existia um sistema de lei e devolve. E ela, então, me entregou 3 livros das obras básicas. Você vai começar pelos Espíritos, depois você vai passar pelo livro dos Médiuns e me entregou o Céu e o Inferno. Essas foram as 3 bases. Ela disse, agora você vai começar, se você se interessar, a construir, então, o seu triângulo da fé. E volte aqui. Volte aqui para poder novamente participar das nossas reuniões e que nós possamos fazer uma avaliação melhor. Me deu a data, então, como aí nós temos no Sheila, o dia em que iriam ser feitas uma anamnese, uma avaliação, e assim eu fiz. E assim começou a minha entrada dentro da doutrina espírita. E, com certeza, não é diferente de muitos de nós, porque muitos de nós adentramos no conhecimento da doutrina espírita ou dentro do movimento espírita, levados pelas dores, pelas dificuldades, pelas inquietações, as mais diversas, e, lógico, hoje nós entendemos que são completamente normais. Então, agora a gente começa junto a ver o que é que nós encontramos dentro do conhecimento espírita. Porque todos nós, com toda certeza, para que nós possamos ter a nossa fé fortalecida, nós devemos ter, então, buscado nas obras básicas todo o conceito dessa doutrina, desde o seu início. Quando, então, eu li a primeira frase do Livro dos Espíritos, o que é?
o que é Deus? Eu não sabia que assim era essa pergunta. Eu sempre fazia, quem é Deus? Onde está Deus? Achava que Deus fosse aquela figura antropomórfica que ficava à minha disposição, com as suas barbas, seus cabelos, com a sua condição, né, que nós projetamos. E quantas vezes utilizei, mas sem saber. A partir daquele momento, já não era mais uma unidade no sentido de uma pessoa física, humana, ainda que fosse, ainda assim, chamado de Deus. Mas começa a ampliar. E não me esqueço dessa frase quando ele diz, Deus, além de todas as suas condições, né, de ser perfeito, imutável, tudo isso, mas uma coisinha me deixou muito bom, soberanamente bom. Deus soberanamente bom. Aí então eu comecei a não ter mais medo de Deus. Porque a construção, talvez, que estivesse ainda dentro daquela minha cultura, era ainda a construção do céu, do inferno, do purgatório, das penas eternas, de tudo isso. Agora nós começamos a adentrar dentro de um conhecimento completamente novo, revolucionário. E essa palavra revolucionária casava tanto comigo nessa época, porque era a época dos movimentos estudantis, era a época, então, quando nós estávamos, né, lutando contra as opressões da ditadura, e eu vi, então, e essa palavra revolução foi utilizada por essa moça, que ela falou, você vai conhecer algo revolucionário, meu jovem. E realmente, então, começa a se proceder, não só para mim, mas para todos nós que começamos a adentrar no conhecimento da doutrina espírita, ocorre naturalmente uma revolução. A revolução começa quando, então, eu já não vejo mais o mundo restrito à terra. Abre-se uma janela. Agora, tive conhecimento, como todos nós tivemos conhecimento da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, das reencarnações. Meu Deus, eram tantas coisas novas que eu não as tinha em mim. E aí começava-se, então, a construir todo o embasamento, até chegar, então, na fonte dos meus próprios sofrimentos. Quando, então, agora eu mesmo sabia que os meus sofrimentos, as minhas angústias, as minhas situações, primeiro foram provocadas pela minha própria imprevidência. Sejam desta vida ou agora eu encontrei. As vidas anteriores refletem nessas vidas. E mais, que tudo poderia ser renovado, reconstruído, transformado. Através do quê? Porque o Livro dos Espíritos, que foi a primeira a qual eu tive a oportunidade de ler, ele ia num sequenciamento tão natural, tão lógico, em que foi nos dando todas as condições de compreensão, e naquela época eu fazia já um estudo em uma universidade, através de estudos dirigidos, que era perguntas e respostas, essa metodologia tão extraordinária. E agora, então, fui descobrir que ela foi implantada por Kardec. Aí nós vamos conhecer Kardec. Aí já começamos, então, a fortalecer essa base de conhecimento na base da razão, quando fomos conhecer a história de Kardec. Livro dos Espíritos, biografia de Kardec, como surgiu o Espiritismo, mesas girantes, tudo aquilo que ia nos dando uma fortaleza de poder não mais ter dúvidas de toda a codificação da doutrina espírita. Maravilhoso, extraordinário. Mas continuei aí a frequentar o centro. E, logicamente, neste momento, então, começam a nós encontrarmos, e eu encontrava sempre essa moça, e ela já perguntou, você já começou a ler o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque ali você vai encontrar o Cristo. O Espiritismo, no próprio Livro dos Espíritos, você vai ver, lá nas leis morais, você vai ver o cristianismo redivivo. Mas agora precisa você compreender você renascer. A figura de Jesus. Qual era a figura de Jesus que eu tinha? Vinha eu da figura de Jesus, em que me encontrava sempre sem nenhuma crítica qualquer, porque a religião católica é extraordinária, mas era a minha visão naquela época de Cristo, era um Cristo crucificado, um Cristo preso, em que ele era dito pelas pessoas o dogma de tudo
que nós podíamos ter em relação de Cristo. E agora eu comecei a conhecer um Cristo vivo, um Cristo presente, um Cristo bom, um Cristo irmão, benevolente. Em aquele Cristo que ela me disse, olha, este Cristo é aquele que há de te chamar. E eu lá então li, vinde a mim você, Fernando, vinde a mim vocês todos que estão sofrendo, eu vos aliviarei. Ah, então eu quero ir ao Cristo. Mas também, da mesma forma, encontrei ele dizendo, aquele que quer me seguir, vir pelo meu caminho, carregue a tua cruz. Ah, então agora começava eu a compreender. E aí o dia que, numa dessas nossas reuniões, nas reuniões em que eu assisti um palestrante falar uma coisa que também nunca mais esqueci nesse campo. Principalmente nessa referência de carregue a sua cruz. Lá entra, então, um senhor. E fazia ele, então, toda a exposição. E lá estava, novamente, a projeção de um homem carregando uma cruz. Suando, sofrendo, reclamando. E chega, então, lá no dirigente espírita e diz, pelo amor de Deus, retire essa cruz de mim que não consigo mais carregar. Aquele dirigente acolhe aquele sofredor, que era ignorante em relação à própria cruz, o recebe e leva-o para uma oficina. Oficina de quê? Só aparece oficina. E nessa oficina, depois, o que a gente vê é a presença lá na base da cruz. Um eixo foi colocado, 2 rodinhas colocadas, e ele dizia, agora o senhor pode carregar a sua cruz. Ela estará muito mais fácil de ser levada, porque você conheceu a doutrina espírita, você conheceu o cristianismo. E quando nós, então, começamos a conhecer verdadeiramente a doutrina espírita, o cristianismo na sua essência, as coisas ficam mais fáceis de serem levadas por todos nós. Porque no cristianismo, no espiritismo, nós aprendemos, dentro da conceituação da própria condição da Terra, olha, aí eu fiquei surpreso. Fiquei surpreso sabendo que a Terra não era o centro do universo, lógico, conhecia pelos conhecimentos científicos, mas não poderia nada existir mais importante do que a Terra. E aí me disseram, e aí eu conheci dentro da doutrina espírita, não. A Terra é um planetinha. É uma morada muito boa, mas um planeta de expiações, de provas, ainda primitivo. Puxa, então quer dizer que existem outros mundos? Muitos mundos? Sim, há muitas moradas na casa do meu pai, depois eu pude reconfirmar, não só dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também dentro do próprio Livro dos Espíritos. E assim, tal qual como todos nós estamos, começamos a construir dentro do conhecimento, mas a luz estava chegando. Mas a luz, ela precisava, eu aprendi lá, e nós aprendemos. Quando Jesus nos disse, no querido Sermão da Montanha, que é a base de tudo. Será que nós, e hoje eu pergunto, nós temos fé no Sermão da Montanha? O que é a fé? Agora falaremos com ela. A fé é a confiança absoluta naqueles dogmas, naqueles princípios. E para que ela possa, como nos disse desde o primeiro, ela tem que mostrar ação. Então, quando Jesus expõe para todos nós o roteiro da vida, o roteiro da felicidade, ele nos diz lá, olha, brilhai a vossa luz. Não colocai essa luz que acabamos de receber, de conhecer através da doutrina espírita, não a colocai debaixo do alqueire. Não a escondei, mas que faça brilhar através das suas obras, através do seu comportamento, através das suas atitudes. Aí sim, essa é a manifestação verdadeira da fé. E então, manifestação, Emmanuel nos deixa claro sobre isso. Não adianta o brilho da luz. Ela tem que ser espargida. Não adianta com que nós tenhamos a crença, não. Crer é necessário, mas não é suficiente. Crer é necessário, mas não é suficiente. O suficiente é quando nós transformamos em dizer, eu sei. Como é bom
eu dizer, antes eu acreditava na vida após a morte. Aí eu já posso dizer, eu sei, existe a vida após a morte. Mas nós precisamos dizer muito fortemente em relação aos princípios cristãos de que eu creio no amor, mas ainda será que eu me enganjo totalmente no amor? Eu sei, eu tenho a ciência do amor? Então eu me lembro de uma pequena correlação em que um expositor espírita fala em a diferença entre envolver-se e comprometer-se. E ele traz uma figura tão engraçada que ele diz o seguinte: num café da manhã, em que são servidos ovos e bacon, a galinha se envolve, o porco se compromete. Bem claro, então. A galinha cedeu os ovos, o porco cedeu a vida. Então, nós precisamos ter o comprometimento. Muitos de nós somos envolvidos no movimento religioso, no movimento espírita, mas não nos comprometemos. Muitos somos envolvidos no conhecimento do cristianismo, mas não nos comprometemos. O comprometimento, ele passa quando nós, então, quando nós manifestamos a fé, quando nós, então, comprovamos a nossa fé através das virtudes. Ou seja, para que a fé possa efetivamente se mostrar que somos fiéis, que estamos em fidelidade com os princípios do cristianismo, nós temos que nos manifestar no perdão, na humildade, na compreensão, na compaixão, na caridade, na fraternidade, na docilidade, na paciência, na resignação, na reconciliação, no amor aos inimigos, no desapego, no não julgar. São tantos, mas são todos eles que estão dentro da receita, do roteiro que nos é dado por Jesus, para que nós possamos entrar dentro da pergunta 612, que me lembro dentro do Livro dos Espíritos, quando ela nos diz: sobre a lei de Deus, as perguntas 614 e 615. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade de nós homens. Ela nos indica o que devo fazer ou não fazer. E nos tornamos infelizes quando nos afastamos dela. E aí a grande pergunta, que também é constantemente trazida para todos nós, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Mas onde está escrito a lei de Deus? Todos nós queremos saber onde ela está escrita. E ela está lá na nossa consciência. Não tem onde escondê-la. Não tem como não conhecê-la. Porque ela vai se mostrar todas as vezes que nós contrariarmos, violentarmos a nossa própria essência, que a nossa essência é a essência de filhos de Deus. Aprendemos sobre o livre-arbítrio. Como é bom quando nós, então, falamos, e naquela época retorno novamente ao período da opressão, e o que nós mais lutávamos era pela liberdade de expressão. Queríamos ser livres, queríamos falar alto, que escutassem as nossas vozes. E o Espiritismo nos traz em que o livre-arbítrio é uma prerrogativa de todos nós. E diz na pergunta 843, o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Responde aos espíritos, uma vez que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem livre-arbítrio, nós seríamos, ou o homem seria, uma máquina. Mas também, quando nós então começamos a ter maior conhecimento, ler mais essa obra, essa literatura maravilhosa, extraordinária da doutrina espírita, vamos encontrar a lei de causa e efeito. Se somos livres para agir, somos responsáveis para colher. Somos responsáveis para cada um dos nossos atos. Portanto, assim a fé
para que todos nós possamos ter uma avaliação de como está a nossa fé, nós temos que fazer uma avaliação de como está o nosso agir, o nosso comportamento, as nossas manifestações de fé. Lógico, nós estamos, conforme dentro do próprio livro dos Espíritos, na sua pergunta 132, qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? O objetivo é de se esforçar, de fazer chegar à perfeição. Para alguns de nós é expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançar a perfeição, devemos todos nós suportar as dificuldades da existência corporal. E assim, cada vez que nós vamos, é por isso que Divaldo, o maior orador, ou maior evangelizador, talvez, que tenhamos dentro dos seres encarnados, ele diz, não tem a menor condições de todos os dias voltar o livro dos Espíritos e ler uma pergunta e ler uma resposta. Portanto, muitos de nós, espíritas, e eu reconheço que existem muitos de nós que adentramos dentro da própria doutrina espírita, na condição de quase herdeiros de nossos familiares, que já nos conduziam, que já nos levavam, que têm uma confiança absoluta, que têm uma postura, que já fazem as suas manifestações de fé, naturalmente, dentro de todas as condições das virtudes cristãs, mas, com toda certeza, não é para aqueles que estão adentrando, necessário para como eu, naquela primeira vez, como é importante toda a literatura espírita, no sentido principalmente das obras básicas, das obras de Kardec, das obras da codificação, para que aí sim nós possamos nos fortalecer. Me dê um único ponto de apoio e uma alavanca suficientemente grande que eu movo o eixo do mundo. Ou seja, o ponto de apoio é a fé. A alavanca é o Espiritismo. É o cristianismo. Com eles, nós superamos tudo. Por isso, a fé é a mãe da esperança. Às vezes, encontrei um espírita esses dias. Eu estou desesperançoso desse mundo. Como? Então, lhe falta a fé, me disse a ele, porque eu tinha intimidade, para dizer, então está lhe faltando a fé. Não, eu tenho muita fé. Não. Nós, espíritas, que temos realmente a fé, se ela está edificada em nós, a esperança nunca morre. Ela não morre como não pode morrer em nenhum momento. Você imagina se Mandela, preso 30 anos, tivesse perdido a esperança, perdido a fé na não violência? 30 anos preso, ele foi constantemente incitado a se rebelar. Não perco a fé nos princípios da não violência. E não perco a esperança de ver o fim do apartheid. Só assim ele alcançou. Da mesma forma, o nosso querido Mahatma Gandhi, tão conhecido de nós, não perdeu nunca a esperança na libertação e nunca deixou de manter-se forte na fé também da ahimsa, da não violência. Mahatma Gandhi, ele está feita, em que ele, então, é testado por um soldado britânico, que lhe esbofeteia. Ele não bebeu, talvez, no Evangelho de Jesus como nós, mas ele conheceu o Sermão da Montanha. E quando foi esbofeteado, com certeza ele deve ter se lembrado da passagem do Sermão da Montanha. Quando alguém lhe agredir de um lado, ofereça o outro. E quando ele bate e não reage, o soldado pergunta-lhe, aonde arrumou forças para essa covardia? O soldado carregava consigo o símbolo da fé. Símbolo da fé cega, que era um crucifixo. E Gandhi aponta para ele e diz, nesse que você carrega, mas está distante. É assim da mesma forma Martin Luther King. Ele não perdeu a esperança, porque ele sonhava em ver uma América em que brancos e negros pudessem conviver. E também imbuído, porque a não violência é a fé no amor, pois nós não podemos perder. Se perdermos a fé no amor, está tudo destruído. Porque destruído para nós, porque nada poderá superar o amor, porque o amor é o envolvimento de Deus. Então, Martin Luther King, Mandela, Gandhi e outros todos
que nunca perderam a fé. Estamos falando desses expoentes como Malala, que não perdeu, que recebeu o tiro em sua face, mas não perdeu a esperança na educação, a fé em que é a educação. E cada um de nós. Aqui temos aqueles que nós não conhecemos. Lá, em cada um dos bairros daqui estamos. Esse dia havia uma senhora fazendo uma luta, como fazem aí o pessoal do Sheila, para realizar os seus atos necessários. E ela estava lá com quantas famílias para poder dar o material escolar. E cada vez que alguém se manifestava, ela então dizia, aumentava a minha esperança de poder. Por isso que vocês não podem, nós nunca podemos perder a esperança. Perder a esperança é perder o motivo de viver. E por que nós não perdemos a esperança? Porque Jesus, ele nos disse, ele nos deu tranquilidade. Mesmo nas turbulências onde nós estivéssemos vivenciando, ele disse, eu não estou fora do comando da terra. Ou seja, quando nós temos um comandante, pode o mar estar turvo, pode o mar estar agitado, mas a nossa confiança absoluta mora naquele que conduz. Então nós somos privilegiados de termos aliados a doutrina espírita com o cristianismo. Isso nos facilitou muito para nós que temos pouca fé, comparado muitas vezes com aqueles cristãos. Os cristãos que entravam dentro das arenas e entravam cantando. Eles não tinham a fé cega. A fé cega é aqueles que manifestam a sua morte por decisão própria. Não, eles eram condenados à morte. Mas eles sabiam que, condenados à morte do corpo, estavam fazendo as suas aspirações para o espírito, para o encontro com Jesus. Jesus, na sua crucificação, manifesta profundamente a sua esperança em todos nós, através da ressurreição. Ressurge para deixar para todos nós. A vida continua. E hoje nós temos, então, essa visão clara. Vou encerrar, mas eu não posso deixar de fazer uma citação de outro caso, que inclusive hoje, quando fazia uma caminhada, tive a oportunidade de encontrar pessoalmente com o senhor, um amigo. Esse amigo, há 4 anos atrás, eu encontrei numa reunião de conselho e, para minha surpresa, ele trazia a sua bengala. Uma bengala apoiando a sua postura. Eu fiquei preocupado e, às vezes, não só preocupado, mas por que ele estava usando? Haja visto que eu via sempre em caminhadas, ele era uma pessoa que frequentava a academia junto com a sua esposa, era super ativo, era um católico super ativo, já que onde nós moramos tem um centro ecumênico e tudo. E eu olhei aquilo e falei, depois eu quero lhe visitar e perguntar. E quando então lhe perguntei, na primeira oportunidade, ele então, muito triste, disse que tinha sido diagnosticado com a ELA, ou seja, com a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa brutal, que rapidamente vai fazendo com que nós percamos todas as nossas condições locomotoras. E hoje, então, eu estive com ele. Por algumas outras ocasiões estive. Mas na primeira vez que estive com ele e vi no seu diagnóstico, eu senti extremamente muito desiludido com a vida, desesperançoso completamente com a vida. Apesar de ser um católico extremamente ativo em todas as campanhas, senti que ele não encontrou respostas como que alguém que luta sempre, que sempre esteve junto do movimento religioso, ia ser agora acometido por aquela doença tão difícil. Eu senti, então, que ele passava em sua mente, em outros encontros, a ideia, talvez, da própria destruição. E resolvemos, então, e não estou aqui enaltecendo em absoluto, mas gostamos assim para poder ver os efeitos que se tem quando nós mudamos o nosso ponto de vista, o nosso conhecimento, entregamos para ele, então, um livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, para que ele pudesse primeiro compreender o sentido da dor, do sofrimento, das suas origens, e um livro extremamente até delicado e complexo para aqueles que vão ver pela primeira vez. E ele o devorou. E, para nossa surpresa, haja visto que nós temos as reuniões no centro ecumênico onde moro, ele começou, então, a aparecer na sua cadeira de roda. Começou a frequentar a doutrina espírita.
ele começou a conhecer o Espiritismo. Mas em alguns momentos ele, ainda muito lúcido no sentido de poder, da sua cognição, da sua fala, de tudo isso, ele falseava dizendo, não está fácil, não está fácil, não está fácil, vamos forte. E vai, cada um ia dando uma esposa maravilhosa que lhe acompanha, que lhe dá todas as forças. Hoje, como encontrei ele? Ele me dizia de sua própria uma dificuldade imensa de falar, porque perdeu os movimentos das pernas, perdeu o movimento dos braços, e agora perdeu o movimento, perdeu a respiração. Já então está com a respiração auxiliada. E ele diz para mim, assim, com uma certa tristeza, eu não queria perder minha voz, mas está perdendo e vai perdê-la completamente. Mas aí eu disse para ele, mas fulano, não vou aqui citar o nome, apesar de ter pedido autorização para ele, meu amigo, e você sabe que você pode se comunicar com os olhos, ele já estou me comunicando, pois existe um aplicativo, ou existe um programa em que você dedilha no computador, e isso foi desenvolvido através de um grande cantor britânico, que também teve essa ela, e ele não parou de compor através da composição do movimento dos olhos. E ele está escrevendo pelos próprios olhos. Mas eu falei para ele uma coisa, me desculpem falar na minha pessoa, mas isso aqui não tem nenhum mérito da minha pessoa. Mas, ao contrário, depois vamos chegar. Eu falei, mas você não vai perder nem essa condição de comunicar. E aí chegava a netinha dele, uma coisa linda. Eu falei, não é emoção. A emoção, a esclerose não atinge. Você vai ter cognição, você vai ter visão e você vai ter emoção. Para que mais? E agora ele, então, não tendo mais possibilidade de andar, de mover, disso, sabe o que ele está fazendo? Ele me disse com muito orgulho, estou frequentando os estudos sistematizados da doutrina espírita. Está indo ao centro. Isso já se passam 3, 4 anos. E eu disse para ele, olha, você é o maior exemplo que nós temos. Você é a manifestação viva da fé. Porque você não perdeu a esperança. Não, absolutamente. Ele chama a neta, e a neta vem sorrir, e a esposa o abraça, porque ele tem ainda isso que nós estamos falando, o sentimento, o amor, e a visão clara da importância que tem sido para ele. Eu falei, não sei se estão lhe forjando um novo ferro forte, se é por expiação, ou por provação, ou por missão. Não interessa. Interessa é que você tem sido um grande guerreiro nesse sentido. E assim temos que ser. A nossa vida aqui na Terra, ela é assim, conforme nos disse o Livro dos Espíritos, é um mundo de expiações, de provas, de dificuldades, mas Deus nos deu o quê? A luz da esperança. Quem é a esperança que foi dada para todos nós? Jesus. Jesus está conosco. Nós somos todos nós temos Jesus como nosso irmão, como nosso governador, como nosso, enfim, ele está junto de nós. E, lógico, não podemos nunca perder a esperança, pois temos um Pai soberanamente bom, que é Deus. Por isso, então, só temos nós que agradecer a Deus pela condição de estarmos reencarnados, de estarmos aqui burilando, aperfeiçoando, e que nós possamos ter força na fé de não contrariar os princípios da fé. Reconhece-se um verdadeiro cristão, reconhece-se um verdadeiro espírita pela sua vontade firme de manter-se, de renovar-se, de se esforçar na prática da luz que lhe foi dada. Um grande abraço para todos. Jesus nos abençoe. Que a esperança seja sempre essa figura clara dentro de nós, porque a esperança é a verdadeira manifestação da fé. Um abraço. Boa noite, meus irmãos, presentes a esta reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila. Primeiramente, vamos agradecer ao nosso irmão Fernando pela palestra da noite, pelos esclarecimentos do Evangelho de Jesus, pela mensagem altamente esperançosa, principalmente pelos momentos os quais estamos vivendo nessa encarnação. No momento do passe virtual, que é chegada, em nome de Irmã Sheila e toda a equipe espiritual da nossa casa de oração, nós ao Mestre Maior, que do seu trono de glória
possa nos inundar com as energias positivas do bem e do amor. Essas energias que partem do seu coração amoroso diretamente para o nosso planeta Terra, envolvendo toda a humanidade. E a nós em particular, e agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos com a equipe espiritual da nossa Casa das Nações, vibrando num só pensamento e num só coração, captando essas energias provindas do alto, energias quintessenciadas, energias multicoloridas, que penetram em todo o nosso ser, através do nosso centro de força coronário. Esse centro de força que se encontra no alto das nossas cabeças, se abre para receber essas energias, porque temos o desejo e a fé de que elas, e nos envolvendo, trará os benefícios do equilíbrio, da harmonia, da paz e da saúde. Então, essas energias vão envolvendo os órgãos que se encontram nesse centro de força, a saber, o nosso cérebro, os nossos órgãos da visão, da audição, da fala, os órgãos do nosso centro laríngeo e também do cardíaco, onde está o nosso coração. Percebemos que o nosso coração recebe uma energização mais acentuada e de que possamos enfrentar as labutas do dia a dia. E os nossos pulmões, Mestre amado Jesus, permita também que a equipe espiritual envolva esse órgão uma couraça protetora para que seja afastado dele todas as vibrações negativas que, porventura, ele envolve. Segue a energia em direção ao nosso pâncreas e ao nosso baço, ao nosso estômago, fígado, intestino, nossos rins, bexiga e demais órgãos do aparelho reprodutor. E a energia retorna através da nossa coluna vertebral. E à medida que vai retornando, vai envolvendo os órgãos que se encontram, as glândulas e as células. E após isso, a energia volta para o coronário e se dissipa por todo o nosso campo energético, envolvendo a nossa pele, a nossa ossatura, as nossas veias e as nossas artérias. Sentimos nesse momento, Senhor, uma imensa sensação de bem-estar. Mestre amado Jesus, em vosso nome iniciamos a reunião da noite. E continuamos em vosso nome vibrando, a benefício daqueles irmãos cujos nomes antecipadamente já colocamos nos nossos cadernos de orações. Vibrando no frontal de cada irmão, os irmãos que escreveram esses nomes percebem que esses irmãos recebem neste momento as mesmas energias quintessenciadas que acabamos de receber. Os campos energéticos dessas criaturas são envolvidos pela luz do vosso amor, Senhor. Muita paz para todos. E não nos esqueçamos dos irmãos que constam também no caderno e já se encontram desencarnados. Estejam esses nossos queridos onde estiverem. E se necessitarem do auxílio da escola espiritual ou dos hospitais que se encontram na espiritualidade maior, eles sejam encaminhados pela equipe de Sheila, a fim de serem tratados, recuperados e continuarem suas caminhadas evolutivas. E assim, Senhor, agradecidos por essas energias,
Ainda pedimos que os nossos benfeitores espirituais, em se aproximando de cada um de nós presente essa reunião, todos que trouxeram as suas águas, que elas possam ser beneficiadas e transformadas em remédio, a fim de que ao bebermos dela com fé, possamos sentir o renovar das nossas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. E assim, Senhor Jesus, nós somos agradecidos por tudo quanto recebemos nesta noite. Agradecidos à equipe de Sheila, agradecidos a Sheila e ao Mestre Jesus pela oportunidade da reunião. E neste momento, Senhor, com os nossos corações ansiosos pelas dádivas celestiais, rogamos que a vossa paz esteja conosco agora e sempre. E assim, em vosso nome, pedimos a permissão para encerrar a reunião da noite. E assim seja. Gente, mais uma vez, obrigado. Muito obrigada.